Justiça. Estamos de volta para começar a segunda hora do Revista Justiça desta quinta-feira, dia 6 de outubro de 2022. Participe pelo WhatsApp 61 999 75 81 40 9 e 8. Resolução de disputas e conciliação com o doutor Rogério Neiva. Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, mestre e doutor em Ciências do Comportamento, autor do livro Técnicas e Estratégias de Negociação Trabalhista. Bom dia, doutor Rogério Neiva. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Justiça. É sempre uma grande satisfação, Sérgio, estar conversando com você e os nossos ouvintes sobre a nossa temática permanente dos métodos consensuais de solução de conflitos e da resolução adequada de disputas. Temos 3 assuntos hoje, doutor Rogério. Vamos falar sobre um evento do TSE, que é um seminário internacional sobre a importância da conciliação. Vamos falar ainda sobre o STJ, que negou a desistência de um acordo não homologado. E temos ainda a questão do Twitter com Elon Musk. Vamos começar então por esse evento do TST? Exatamente, Sérgio. O TST, através da Escola Nacional da Magistratura do Trabalho, está promovendo um evento riquíssimo e importantíssimo para aqueles, não só para os interessados na resolução adequada de disputas, mas eu diria por todos aqueles que, de alguma maneira ou de outra, né, convivem com situações de conflitos, principalmente os conflitos trabalhistas, como advogados e partes, e principalmente os advogados. Esse evento sobre resolução adequada de disputas começou ontem. Ontem nós tivemos uma palestra muito interessante sobre a temática, né, uma abordagem mais geral em termos até de perspectivas do futuro para a resolução adequada de disputas com o professor Sain, da Pepperdine University. Inclusive, aproveito para dizer que se você tem interesse e não acompanhou ontem, está disponível no canal da Enamat no YouTube. Tivemos também dois painéis muito interessantes sobre dois temas, e ficou provado isso que eu vou dizer aqui no painel, dois temas que talvez não estejam sendo olhados como merecem, e principalmente mecanismos, estamos falando de mecanismos de desjudicialização e que evita a solução heterocompositiva imposta, que são a mediação pré-processual, foi o primeiro painel seguinte à palestra de abertura, e sobre o acordo extrajudicial criado na reforma trabalhista. Então, esse primeiro painel sobre a mediação, eu diria aqui que esse painel sobre a mediação pré-processual, que é um mecanismo que permite que se bata a porta do judiciário para que o judiciário atue no sentido de buscar a solução de consenso, ou seja, nós estamos falando aí do tradicional exercício do direito de ação, simplesmente, e aliás, nós estamos falando de um serviço de prestação, né, de solução consensual, um serviço de justiça consensual, que não tem custo. E uma das grandes conclusões desse painel foi que os advogados e as partes não têm buscado esse serviço. Nós estamos falando de um serviço gratuito, então fica a dica aí para os advogados que nos acompanham. Nós estamos falando de um serviço gratuito, que não tem custas e que permite que se bata a porta do judiciário, da Justiça do Trabalho, para que o judiciário atue por meio dos SEJUSCs, do Centro de Conciliação, para buscar uma solução de consenso. Tivemos também um painel em seguida sobre o acordo extrajudicial previsto lá, né, que foi criado com a reforma trabalhista, previsto nos artigos 855b e seguintes da CLT. Então, se você não acompanhou ontem, está disponível lá no canal do YouTube da Enamat. E hoje, quinta-feira, nós teremos, daqui a pouco começa o evento às 9h30, né, e fica aí a dica para o nosso ouvinte, nós teremos às 9h30 uma palestra com o professor Colin Rue, que é a maior referência no mundo sobre Online Dispute Resolution, né, ou DR, e na sequência teremos aí uma programação riquíssima. Então fica a dica, quem está em Brasília, né, tiver interesse, pode ir presencialmente lá no auditório do TST, e quem, né, não tem condições pode entrar no canal da Enamat no YouTube, e amanhã, sexta-feira, o último quadro, né, da programação será uma palestra de encerramento do ministro Marco Aurélio Mello, trazendo aí uma perspectiva histórica sobre a conciliação na Justiça do Trabalho. Muito interessante a participação do ministro Marco Aurélio, que ele também veio da Justiça do Trabalho, né? Exatamente, inclusive esse foi um dos aspectos considerados na montagem da programação. Muito bem, agora vamos falar sobre o STJ, que negou a desistência em acordo não homologado. Como foi isso? Então, Sérgio, esse foi uma decisão recente, né, da semana passada, da 4ª turma do STJ. E o que aconteceu? As partes fizeram um acordo, encaminharam um acordo para ser submetido à homologação do magistrado. Antes que o magistrado o homologasse, uma das partes desistiu do acordo. Então, a discussão que foi enfrentada pelo STJ é a seguinte: cabe a desistência de uma das partes antes que o acordo tenha sido homologado? E aí a grande questão que entra em jogo né, e naturalmente esse, né, que eu vou colocar, é o argumento da parte que desistiu. Se o juiz não homologou, né, eu posso desistir. E o que o STJ entendeu, a 4ª turma do STJ entendeu, de forma unânime, inclusive, para quem tiver interesse, eu vou deixar aqui o número do processo, né, que foi o AGINT no ARESP, número 1952184 de Santa Catarina. Repetindo, 1952184/SC Santa Catarina, relatora ministra Isabel Galotti. O STJ entendeu que o fato do magistrado não ter homologado não implica na possibilidade de desistência do acordo. No fundo, a tese fundamental é: manifestada a vontade por ambas as partes, ainda que não homologado, o acordo deve ser mantido e não pode ser objeto de desistência. Então fica aí, né, essa observação, essa dica e esse alerta para aqueles que nos acompanham, no sentido de que pensem muito bem antes de protocolar a petição, antes de assinar o acordo a ser protocolado, porque o fato do magistrado não ter homologado não significa que você possa voltar atrás. Muito bem, doutor Rogério Neiva. Fale para nós agora sobre um outro assunto. Elon Musk e Twitter. Como fica essa situação e o que tem a ver com essa coluna de hoje? Pois é, Sérgio. Eu resolvi trazer aqui para comentar com os nossos ouvintes esse assunto,
Primeiro, porque é um assunto que tem tido aí grande repercussão, né? E não é de hoje que tem tido grande repercussão. E eu diria que tem tudo a ver com a resolução adequada de disputas, não só pelo seu desfecho atual, né? O desfecho que foi anunciado no dia de ontem, na verdade isso foi anunciado no dia 4 de outubro, né? Vamos dizer, a primeira parte do desfecho, que foi a manifestação do Elon Musk, e no dia 5 veio a confirmação com a manifestação do Twitter. Então, esse é um assunto que tem tudo a ver com a resolução adequada de disputas, não só pela forma né, que está caminhando o seu desfecho, mas, acima de tudo, que nos mostra, né, eu diria que, sim, esse episódio nos proporciona uma pequena aula sobre resolução adequada de disputas. Inclusive, eu fiz um post ontem, no dia 5, no meu perfil no Instagram, né, que é Rogério Neivap, né, que meu nome é Rogério Neiva Pinheiro, né, comentando, fazendo algumas considerações, e eu vou trazer aqui, né, algumas delas para os nossos ouvintes, sobre essa temática, no sentido de mostrar que esse é um assunto que tem tudo a ver com a resolução adequada de disputas, e acima de tudo, e a razão de estar trazendo aqui, a principal razão de estar trazendo aqui, é que nos traz algumas lições de como nós podemos e devemos tratar conflitos. Vamos lá, o que aconteceu? Nós, né, eu só vou recapitular rapidamente aqui para o nosso ouvinte, para aquele que não acompanhou essa história, mas, né, a grande maioria das pessoas acompanhou, não só pela dimensão econômica, mas pela repercussão da coisa, inclusive com, eu diria, até desdobramentos políticos, né, porque teve aquela questão, quando essa história começou, né, do fato de que o Twitter teria suspendido a conta, né, do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e aí o Elon Musk teria criticado e veio com aquela conversa de liberdade de expressão, enfim, né, então até esses elementos, né, circularam aí em torno dessa história. Mas qual foi a história? A história foi a seguinte: o Elon Musk anuncia o seu interesse de comprar um Twitter, inicia uma negociação e fecha. Aliás, tem a ver com essa questão anterior que nós trouxemos aqui sobre a desistência do acordo, né, sobre o arrependimento do acordo, né, relacionado à adesão do STJ. O Elon Musk faz um acordo, né, e um outro detalhe, né, Sérgio e caros ouvintes, não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil, mas eu diria acima de tudo nos Estados Unidos, essa questão de notícias e atos que repercutem em ações negociadas em bolsa e que pode levar a uma manipulação, a uma configuração de manipulação de mercado, é uma questão assim que precisa ser levada a sério, é levado a sério no Brasil e mais ainda nos Estados Unidos, né? Então, quer dizer, uma transação como essa, que envolve nada mais nada menos que 44 bilhões de dólares, né? Não é de reais, né? Não é milhões não, é bilhões de dólares. Nós não estamos falando, né, de qualquer coisa, né? E é uma transação que envolvia aí aquisição de ações que impactam no mercado, né? O Twitter tem ações negociadas em bolsa, né? Muito bem, então, o que aconteceu? Qual foi o primeiro capítulo desta novela? O Twitter e o Elon Musk anunciam a compra por parte do Elon Musk, né, do controle do Twitter, né, e compra de ações, e que totalizaria 44 bilhões em função do valor pago nas ações. Isso, inclusive, lá atrás, isso volta a acontecer agora, teve uma repercussão em outros negócios do Elon Musk, como, por exemplo, o valor das ações da Tesla, porque os investidores da Tesla, que é, né, vamos dizer, é a principal empresa do Elon Musk, as ações da Tesla sofreram uma desvalorização porque os investidores achavam que o Elon Musk iria, né, assim, não teria mais dinheiro, mais tanta bala na agulha comprando o Twitter para investir na Tesla. Então veja, né, as repercussões dessa história. Enfim, o fato é que é anunciada essa transação. Ato contínuo, né, como nós dizemos aí no direito civil, o Elon Musk denuncia, ou seja, o Elon Musk manifesta uma desistência do negócio. E dentre outros motivos, né, que ele alega, né, ele apresentou um motivo para isso, teria sido o fato da existência de muitas contas fakes, né, muitas contas de robôs, e que o número de contas seria um ativo da empresa, que impactaria no valor, e aí com isso ele anuncia a desistência. E aí isso também, né, mais repercussões no mercado, para lá e para cá. Ele anuncia a desistência, inclusive houve um episódio, né, que compõe esse cenário, que foi o fato do responsável pela segurança do Twitter, que teria sido demitido, ou pediu demissão, que ele dá uma declaração confirmando isso. E aí o Elon Musk traz esse elemento, né, e no fundo acaba ganhando uma certa importância nesse conflito, né, porque aí esse é o dado importante para o nosso ouvinte, estabelece um impasse. Tem um conflito. O conflito decorre do quê? Da desistência de uma das partes em levar adiante a transação que tinha sido pactuada. Obviamente que sem que a outra lesse, o Twitter, concordasse com essa desistência. Então aí, né, então instaura-se um impasse e um conflito, né? E com esse argumento que eu mencionei aqui por parte do Elon Musk para justificar a desistência. E aí, obviamente, que esse conflito, inclusive do ponto de vista jurídico, ele passa a ter o seguinte contorno. É possível a desistência com base nesse fundamento? Né? No final, a grande questão que interessa passa a ser essa. É legítima essa desistência com base nesse fundamento? Instaura-se o conflito. E aí, né, Sérgio, se eu tenho um conflito, se eu tenho um impasse, né, que se instaura no âmbito da sociedade, e esse conflito não é resolvido de forma consensual entre as partes, qual é o caminho natural? Qual é o caminho natural? É a briga mesmo? A disputa ou a conciliação? A disputa que vai para onde? Não, eu não tenho... O impasse está instaurado, né? Na sociedade, entre duas pessoas. Se não chegam a um consenso e o conflito continua, quem é que vai resolver esse conflito? A justiça. A justiça. Então, esse caso é levado ao Poder Judiciário nos Estados Unidos, né, no Tribunal de Delaware, e cai no colo, né, do Judiciário. Caiu no colo do Judiciário, vai seguir, né, ainda que, né, obviamente, né, o procedimento lá nos Estados Unidos é diferente em vários aspectos do procedimento aqui no Brasil, né? Mas, enfim, o fato é que inicia-se o procedimento, né? Inicia-se a instrução do processo, né? Começa-se a ouvir testemunhas, né? Enfim, inclusive seria ouvido essa semana o Elon Musk. E aí, pelo que eu pude entender, né, das várias matérias que eu li para entender melhor esse conflito, né,
a magistrada que estava à frente do processo, inclusive, ela começa a sinalizar, que aí é uma outra questão que dá um dia aqui só para a gente conversar sobre a questão da ética, da conciliação e da mediação, mas, né, vários veículos noticiaram que a magistrada começa a sinalizar algumas percepções, inclusive por meio das perguntas. E dentre essas percepções seria a ideia, né, isso foi noticiado, de que aquele argumento do Elon Musk talvez não seria tão consistente, ou seja, seria frágil, né? E aí, no dia depois de tudo isso, né, eu estou só descrevendo a história, quando no dia 4 recebemos a notícia de que o Elon Musk resolve fazer um acordo esse retomando os termos anteriores, e teria aí como uma das condições a concordância do Twitter em extinguir o processo judicial, até porque lá as custas, principalmente no caso como esse, né, os custos do processo não são pouco expressivos, são bem significativos. A sistemática, inclusive, o custo do acesso à justiça lá, o custo econômico, é bem expressivo, principalmente em casos como esse, né? Nós não estamos falando aí de pessoas estamos falando de pessoas que teriam condições de arcar com esses custos. E aí o Elon Musk, no dia 4, manifesta, né, a intenção de fazer o acordo, desistir do processo e retomar a consumação do negócio anterior, e no dia 5 o Twitter manifesta a intenção de a concordância com isso para se firmar o acordo. Muito bem, Sérgio e caros ouvintes, essa é a história. Agora, aí vem a pergunta. Sim, e o que essa história pode trazer para nós em termos de compreensão e de lições para a resolução adequada de disputas? Conforme muitos analistas, né, que avaliaram esse caso, né, e aí a grande questão que eu trago aqui para os nossos ouvintes, o que o Elon Musk fez? O Elon Musk fez algo que, né, e obviamente não ele sozinho, mas, né, auxiliado aí por toda a sua equipe de advogados e demais profissionais, né, ele fez algo que é o básico e elementar que todo mundo precisa fazer e muitas vezes não faz. E eu digo isso, inclusive, com base na minha experiência de magistrado em sala de audiência e com base também na minha experiência de professor em sala de aula, né, sobre essa temática da resolução de disputas, né, da negociação de conflitos, né, da conciliação, que é algo chamado análise de risco. Eu, inclusive, desenvolvi, né, e tem lá no meu livro, como você mencionou, Técnicas de Estratégia de Negociação Trabalhista, eu desenvolvi um conceito que, né, eu tenho uma formação, né, eu diria, eclética, né, e interdisciplinar, né, então eu fiz uma especialização lá do Censo em administração financeira, né, isso é uma outra longa conversa, né, por que um juiz vai estudar finanças, e eu digo, né, eu fui estudar finanças porque eu cuidava de precatórios, e na época, isso foi em 2008, se falava muito em criar arranjos da engenharia financeira para resolver o problema dos precatórios. Na época, a dívida de precatórios estava na casa dos 60 bilhões de reais, né, e aí eu fui estudar finanças. Ao estudar finanças, eu tive contato aí com uma série de conceitos, né, penei bastante, sofri um bocado, né, porque, né, né, matemática financeira e todas aquelas, né, mas que me ajudou muito. E em função dessa vivência acadêmica, eu construí uma ideia, né, que foi até o meu trabalho de final de curso, que foi um modelo matemático de cálculo de acordo. E esse modelo matemático de como calcular o valor de um acordo, ele é inspirado exatamente em ferramentas de gestão de risco, que vem lá das finanças, né, e que é inclusive usado, no caso, né, do mercado de seguros, mas que fundamentalmente que eu chamo aí de, né, gestão de risco fragmentada e negociação baseada em variáveis, né, que eu me inspirei tanto nas ciências das finanças quanto numa proposta, né, do chamado modelo de Harvard, né, que é a negociação baseada em critérios, né, foi um aperfeiçoamento disso, né, não vou entrar em detalhes aqui porque não temos tempo para isso, né, mas tem lá no meu livro descrito. Então, eu estou colocando isso para dizer que eu não só provoco, né, os meus alunos, como também os advogados em sala de audiência a fazer essa análise de risco, como eu desenvolvi um modelo que direciona a pessoa para fazer essa análise de risco. Mas eu coloco isso para dizer que a análise de risco é fundamental. Aliás, tem uma técnica de negociação que a gente chama de teste de realidade. O que é o teste de realidade? O teste de realidade é uma provocação, no fundo, a analisar quais são as perspectivas de alcance do resultado esperado. Então, é isso, Sérgio. É você parar com calma, respirando fundo, né? Isso vale para advogado e para parte, e avaliar o seguinte: quais são as chances de êxito daquilo que eu estou esperando, né? Eu já vi casos em sala de audiência, por exemplo, do advogado fazer uma proposta de acordo que sequer correspondia à liquidação da petição inicial. Ou seja, o sujeito falava assim: minha proposta de acordo, sei lá, 10 mil reais. Aí quando você liquidava a petição inicial de verdade, você via que sequer o pedido dele, 100% da acordo, daria 10 mil reais. Então, o que o Elon Musk fez foi isso, segundo os analistas. E concluiu que as perspectivas de resultado para ele no processo não seriam das melhores. Com base nisso, ele tomou essa decisão e fez esse acordo. Então fica aí a lição e a dica para os nossos ouvintes. Façam análise de risco como o Elon Musk fez para evitar um resultado frustrante lá na frente. Muito bem, doutor Rogério Neiva conosco mais uma vez, dentro do quadro Resolução de Disputas e Conciliação, juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, mestre em doutor em Ciências do Comportamento pela UNB e autor do livro Técnicas e Estratégia de Negociação Trabalhista. Doutor Rogério, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Até a próxima quinta. Eu que agradeço, Sérgio. É uma satisfação falar com você e os nossos ouvintes. Agora, 9h30.